Bem, boa noite a todos e a todas. Vamos lá para a aula número 5, né, da Economia e Política Mundial, da Organização Política e Econômica Mundial, né, que a gente tratou do capitalismo lá atrás. E agora nós, nessas aulas número 4, que foi a anterior, e essa número 5, estamos tratando sobre o modo de produção socialista. Né? Nessa última aula, né, o que a gente vai tratar nessa sequência? Falamos sobre a diferença de capitalismo, de socialismo e comunismo, das correntes, das fontes do marxismo, falamos também sobre as características do socialismo. Agora a gente vai falar sobre o quê? Então vamos lá, acompanhe com a gente, né, essa aula. Bom, aula número 5, né, módulo 5, a apostila do módulo 5, e vamos ter mais uma outra aula com o professor de Geografia, Renato, né, modo produção socialista. Vocês viram na aula anterior que nós falamos sobre as correntes do socialismo, as fontes do marxismo, a diferença entre socialismo e comunismo, as características do socialismo. E agora sobrou o que para a gente estudar nessa aula? Revolução Russa de 1917, que foi a chamada experiência, a primeira grande experiência do socialismo científico, né, nessa perspectiva de um grande país que foi a Rússia, certo, gente? Aí vamos lá. No início do século XX, a Rússia ainda tinha uma forma de governo autoritária, era o czarismo, era uma autocracia, né? Que era um governo absolutista. Né? O que seria isso? Era um governo absolutista. Deixa eu só melhorar aqui para ver se sai, para melhorar aqui, para ver se vocês não ficam sem ler. Era um governo autocrata, ou seja, o poder divino, né, do rei, do imperador. Né? Naquele momento havia uma união, o absolutismo era essa união do poder terreno, que era o rei, com o poder divino da igreja, era centralizado, e o rei representava essa figura endeusada. Né? Então, ele tinha o apoio de uma burocracia da igreja cristã ortodoxa para fazer suas políticas de opressão contra os povos, né, que naquele momento miserável na Rússia. Naquele momento, 178 milhões de habitantes a Rússia tinha. Era o país que apresentava a maior população europeia. No entanto, 80% dessa população habitava o campo. Então, ao mesmo tempo, era uma população numerosa, mas a maioria vivia na zona rural, né, em pequenas propriedades, eram camponeses, né, com técnicas rudimentares, produzindo pouco alimento, assolado por os invernos rigorosos que atingiam ali o norte da Rússia e sofrendo a pauperização, a fome e a miséria, certo, gente? Apesar de a servidão ter sido abolida em fins do século XIX, as terras eram muito caras e a maioria dos camponeses não tinha como adquiri-las, além de ter técnicas agrícolas atrasadas. Ou seja, né, apesar de ter sido abolido a servidão, ainda existia na prática. Né? Foi abolido no papel, mas na prática ainda existia. Né? Dentro do sistema político russo estavam proibidos os partidos políticos, né? Sindicatos, jornais, havia um controle muito grande das informações. Então, os jornais que circulavam só poderiam falar bem, né? Era proibido os jornais de oposição, os partidos, os sindicatos. Havia um controle e um disciplinamento muito forte por parte da guarda do governo czarista. Né? Então, veja, o Império Russo era um império, lembremos. Então, o Império Russo abarcava territórios imensos ali dos países bálticos, aquela região ali do leste europeu hoje, aquele território ali, né, da Península Balcânica, aquela região ali, foi dominada pelo Império Russo. Então, olha, era considerada a prisão dos povos, porque não existia a autodeterminação dos povos, como foi reivindicada depois com a Revolução Russa. Por quê? Porque a grande quantidade de povos submetidos, eles eram impedidos de falar seu próprio idioma, suas expressões culturais, sua língua, suas tradições eram proibidas. Né? Para quê? Para se tentar passar uma imagem de se criar uma grande nação russa de maneira homogênea, quando na verdade não tinha como existir, porque eram vários povos que compuseram o Império Russo, certo, gente? A indústria russa nasceu de capitais estrangeiros. As fábricas que se mantinham, a metalurgia e mineração, dependiam de investimentos externos. Uma vez que o Império Russo não apresentava uma classe social capaz de fazer essa chamada revolução burguesa, né, como existiu na França,
né, como existiu na Inglaterra lá no século XVII, com a chamada Revolução Gloriosa, né? Então, aqui na Rússia, né, nós não tivemos, a Rússia não teve essa revolução burguesa inicial, né? Passou a entrar no bojo da industrialização da segunda revolução industrial do século XIX, com fábricas em São Petersburgo, né? Mas não existia uma classe capaz, né, uma classe que unisse interesses econômicos e políticos e tomasse as rédeas do poder e fizesse uma revolução burguesa. No início dessa revolução industrial, a classe operária que se formava vivia e trabalhava em condições precárias, insalubres, né, com extensas jornadas de trabalho, autoexploração. A jornada de trabalho chegava a mais de 14 horas diárias, né? Então isso foi um caldeirão, uma condição que fez com que surgisse aí partidos, mesmo que na clandestinidade, mesmo que o imperador Czar não permitisse, né? Mas surgiu aí o partido, olha só pessoal, perdão, voltando aqui, surgiu o Partido Operário Social Democrata Russo, o POS-DR, né, em 1898, no finalzinho do século XIX. Né? Entre seus principais líderes já estavam ali Lenin e Trotsky, os grandes líderes que se tornaram depois da Revolução Bolchevique 17. Né? Esses dois aqui, ó, Lenin, né, Vladimir Lenin e Leon Trotsky. Né? Em 1903, o partido dividiu-se em dois blocos, os bolcheviques e os mencheviques. Né? Mencheviques a maioria, os bolcheviques a minoria. Né? Os mencheviques visavam alianças com a burguesia para derrubar o czar e implantar um regime liberal na Rússia. Ou seja, os mencheviques queriam uma fase de transição para modernizar e criar, né, de última hora, essa dita revolução burguesa que a Rússia não teve. Né? Então era uma fase de transição para se aliar à burguesia, a classe operária se aliar à burguesia, derrubar o imperador, né, e implantar um regime liberal controlado pela classe burguesa, né, através do controle dos meios de produção. Já os bolcheviques pensavam o contrário, não. Defendia a implantação imediata a partir de um processo revolucionário, né, de guerra mesmo, guerra civil, de luta, de controle dos meios de produção através da implantação imediata do socialismo, ou seja, da ditadura do proletário, como pregava Marx e Engels. Né? Então, os grandes líderes que encamparam o bolchevismo foram justamente esses dois aqui, Lenin e Trotsky. O ensaio geral se deu em 1905. Foi o que aconteceu nesse ano. Em 1904, o Império Russo entrou em uma guerra com os japoneses, a Guerra Russo-Japonesa, ou Russo-Sino, né? Disputando territórios da Manchúria e da Coreia. Com a derrota, a Rússia foi derrotada pelo Império Japonês, lembrando que o Japão também no século XIX era uma grande potência ali no Oriente, né? Disputava territórios. E o que foi que aconteceu? Com essa derrota, né, com a derrota veio os problemas, veio potencializar os problemas sociais que já havia no território russo. Enquanto isso, o povo faminto clamava pela ajuda do czar, fazendo manifestações em São Petersburgo, que era a cidade, ali era o centro administrativo, né? A guarda pessoal do czar acabou disparando fogo e matando dezenas de russos. Esse episódio ficou conhecido como o Domingo Sangrento, né? Matando muitas pessoas, uma verdadeira selvageria da guarda czariana. Isso desencadeou um processo de revoltas populares, né? Uma união natural que surgiu desde os camponeses, os operários de fábricas, né? Passaram a se unir e alguma parte dos militares a se unir e compor aí um processo inicial, né, de revolução. A revolta foi controlada apenas quando as tropas derrotadas lá no Japão voltaram à Rússia, né, e o imperador prometeu a criação da Duma. O que é a Duma? O parlamento, ou seja, observe que começou a atender um princípio das reivindicações do partido menchevique, que era aquele que mais liderava o processo revolucionário naquele início, né, porque eles tentavam controlar os conflitos, né? Na verdade, eles queriam mediar os conflitos para a coisa não se tornar insustentável e descontrolada, né? Eles tentavam mediar e fazer ali uma mediação com a classe burguesa, certo, gente? Então, a Duma é um desses grandes elementos, que é a composição de um Estado liberal burguês, que é o parlamento, certo, gente? Em meio à revolta, porém, nós temos o quê? Nasceram os sovietes,
os chamados conselhos do povo, os conselhos de operários, os conselhos de camponeses, os conselhos dos soldados, dos militares, são organizações populares que seriam a base da Revolução de 17. Né? São organizações populares que surgem em ruas, em bairros, cada bairro tem o seu, né? Cada fração de uma fábrica, daqueles operários daquela fábrica, tem o seu soviete. É uma organização local em que as pessoas se unem através de assembleias populares, com uma verdadeira democracia direta, em que as pessoas fazem votações, escolhem seus representantes locais e criam pautas de reivindicações para atender os interesses locais, certo, pessoal? De acordo com o conhecimento da realidade local. E aqui eu gostaria que vocês ouvissem, né? Nós temos aqui o hino da Internacional, Comunista, né? Que foi a grande bandeira, né? De reivindicação da classe, da união. Vocês observam que o símbolo do comunismo, lá na Revolução Socialista da União Soviética, é o símbolo do martelo, que representa a união entre a classe operária, e a foice, que é o camponês. A união entre os camponeses e os operários da cidade forma aí essa união da classe trabalhadora em prol de uma internacional comunista. Eles pregavam que implantava-se o comunismo ali na Rússia, mas uma vertente desses grandes pensadores acreditava que essa revolução teria que ser expandida para o resto do mundo, como pregava Marx e Engels, como a gente viu no Manifesto Comunista, quando eles dizem no final: proletários de todo o mundo, univos. É a união dessa massa de trabalhadores que pode um dia derrotar a minoria, que é a classe burguesa, que oprime através de estruturas de poder como o Estado repressor, a força policial, o judiciário, enfim. Então, observe a letra da Internacional Comunista como ela é bonita.
Bom, gente, vocês têm aí, né, o hino da Internacional, estava um pouco comprometido, com a qualidade um pouco ruim, né, mas deu para pegar um pouco a letra da música. Né? O interesse era pegar uma parte da letra da música. Né? Então veja, e a Revolução? A gente finaliza a aula comentando como foi as características da Revolução Russa. Foi em 1917, no entanto, para a gente entender o contexto, é interessante a gente analisar o ano 2014, que foi o ano que a Rússia entrou na Primeira Guerra Mundial. Lembrando que a Primeira Guerra Mundial foi de 14 a 18. Então, porém, a Rússia em pouco tempo, os russos perceberam o seu atraso frente às potências da Europa, né? Sofrendo pesadas derrotas na frente de batalha, o povo russo passava a pedir o fim do czarismo. Lembremos que a Rússia, como eu falei para vocês, 80% da população vivia no campo, muitos eram analfabetos, miseráveis, camponeses. A maior parte dos soldados russos foram recrutados nas fileiras lá no campo, na zona rural, e muitos eram esqueléticos, passavam fome, né? E foram com uma estrutura muito inferior aos países europeus entrando na Primeira Guerra Mundial, uma guerra, um verdadeiro genocídio, que foi a Primeira Guerra Mundial, com pessoas se degladiando, né, com armas muito rudimentares ainda. Praticamente as guerras eram corpo a corpo, controlando o território através das valas no chão, né, que eram as trincheiras, enfim. E aí, olha, sofrendo pesadas derrotas na frente de batalha, o povo russo passava a pedir o fim do czarismo e da própria guerra que estava incluída. Né? Assim eclodiu a Revolução Russa. A Revolução Russa ocorreu em duas fases, por aqueles dois partidos que a gente comentou, os mencheviques, que pregava uma revolução lenta e gradual, com uma transição, ou seja, com uma aliança inicial com a burguesia, para fazer essas reformas capitalistas e liberais, para depois se pensar no socialismo, e um outro, que foi o Partido Bolchevique, pregava uma revolução imediata. Só que, no primeiro momento, né, a Revolução de Fevereiro, quem liderou foi os mencheviques. Quem liderou o início da Revolução foram os mencheviques. Então foi uma fase inicial liberal burguesa. Né? Houve a queda do czarismo, em que ocorreu essa aliança da classe operária, né, no campo e na cidade, e derrubou o último imperador russo, chamado Nicolau II. Né? A Rússia é mantida na Primeira Guerra Mundial e continua sofrendo derrotas no fronte. Né? No entanto, Lenin vai despontar aí, ele fica exilado, né? E ele vai escrevendo para algumas lideranças mais à esquerda, mais na linha marxista, né? E vai compondo aí um grupo para tentar tomar o poder dos mencheviques, né? A partir do Partido dos Bolcheviques. Então, Lenin ele escreve as chamadas teses de abril e prega nas teses de abril o programa do governo revolucionário. Ele prega paz, terra e pão. Né? A paz quer dizer o quê? A retirada da Rússia da guerra. A terra é a reforma agrária, distribuir terras para quem não tem, já que 80% da população vive no campo. No entanto, as terras são concentradas ainda na mão de uma nobreza rural. E o pão quer dizer o quê? Melhoria das condições das fábricas, né? O controle das fábricas pelos operários para garantir a produção de alimentos, né? Para ter salários melhores, para ter acesso a uma alimentação mais adequada. Né? Então, a Revolução de Outubro foi liderada pelos bolcheviques. Fase socialista, houve a estatização, que é o controle das empresas, dos meios de produção pelo Estado, aquilo que a gente viu como característica do socialismo. Né? Início da reforma agrária, que é a distribuição de terras para as pessoas. Né? Rússia sai da guerra, né? E conflito dentro da Rússia, entre socialistas e contra-revolucionários. Então, não foi simples assim. Trotsky e Lenin lideraram aí o Partido Bolchevique e implantaram a Revolução Socialista em outubro, mas não foi fácil. Por quê? Porque se criou um movimento de oposição chamados contra-revolucionários, que partia do próprio Partido Bolchevique, entrando em contatos com grupos liberais burgueses de outros países, para formar um exército contra-revolucionário e retomar o poder. Né? E aí, o que é que acontece? Após ter sido instalado o regime socialista na Rússia, o país enfrentou uma violenta guerra civil, que foi justamente entre os bolcheviques e os contra-revolucionários. Isso se deu de 1917 até 1921. Né? Foi um processo de guerra civil intenso.
entre o Exército Vermelho, que é o Exército Socialista, e o Exército Branco, que são os contra-revolucionários. Né? Quem era que liderava o Exército Vermelho? Trotsky, na linha de frente. O governo de Lenin implantou o comunismo de guerra e é marcado pelo quê? Pela nacionalização dos meios de produção. Quer dizer o quê? A estatização das terras, né? E a criação de cooperativa, os sovkhozes e os kolkhozes, né? Que era a estatização das terras e a coletivização forçada, em que os trabalhadores iriam trabalhar de maneira coletiva e produzir para a gestão e a planificação do Estado, e as cooperativas também coletivas. Né? O que foi que aconteceu? Ele teve que implantar, em 1921, a NEP, Nova Política Econômica. A partir daqui, Lenin retrocedeu no controle da economia. Ele tece a frase, dá um passo atrás para avançar dois. Quer dizer o quê? Começa a ter uma abertura econômica, implantar alguns elementos liberais, com o princípio do que alguns intelectuais falam de capitalismo, né? Porque ele vai flexibilizar aqui, olha, a existência da pequena propriedade privada e do comércio, né? Apesar disso, o Estado permanece dono das grandes indústrias, dos bancos, das terras. Então, a NEP, Nova Política Econômica, permitiu um rápido avanço da economia e foi vista por muitas potências capitalistas como um processo de aproximação com o capitalismo. Né? No campo político, o Partido Comunista manteve-se como um partido único. Né? O Partido Comunista, que vem das fileiras lá dos bolcheviques, né? Liderado por Lenin e Trotsky. E aqui a gente finaliza, pessoal, com mais outra parte aqui, é um discurso de Lenin falando para multidões de operários. Veja o quanto ele tinha uma retórica, uma capacidade de oratória muito grande frente às massas e unir sobre o mesmo objetivo. Третий коммунистический интернационал. Слово товарища Ленина. В марте текущего 1919 года в Москве состоялся Международный съезд коммунистов. Этот съезд основал Третий коммунистический интернационал, союз рабочих всего мира, стремящихся к установлению советской власти во всех странах. Первый интернационал, основанный Марксом, существовал с 1954 по 1972 год. Поражение знаменитой Парижской коммуны от начала конец этого интернационала. Он не забываем, он вечен в истории борьбы рабочих за свое освобождение. Он заложил фундамент создания Всемирной социалистической республики, который мы имеем теперь счастье строить. Второй интернационал существовал с 1989 по 1914 год до войны. Это время было временем наиболее спокойного и мирного развития капитализма, временем без великих революций. Рабочее движение окрепло и возмужало за это время в ряде стран. Но войски рабочих в большинстве партий, привыкнув к мирному времени, потеряли способность к революционной борьбе. Когда началась в 1914 году война, залитая землю кровью в течение 4 лет, война между капиталистами из-за дележа прибыли, из-за власти над малыми и слабыми народами, эти социалисты перешли на сторону своих политик. Они изменили рабочих, они помогли затянуть войну, они стали врагами социализма, они перешли на сторону капиталистов. Массы рабочих отвернулись от этих изменников социализма. Во всем мире начался поворот к революционной борьбе. Война показала, что капитализм погиб. Ему на смену идет новый порядок. Старое слово социализм опозорили изменники социализма. Теперь рабочие, оставшиеся верными делу утверждения игр капитала, называют себя коммунистами. Во всем мире растет союз коммунистов. В ряде стран победила уже советская власть. Еще недолго, и мы увидим победу коммунизма во всем мире. Мы
Então vocês vejam aí, né, pessoal, um grande discurso, né, de um líder revolucionário que foi justamente Vladimir Ilyich Lenin, né, um grande pensador, um grande intelectual do seu tempo. Ele foi um homem da praxis, ao mesmo tempo que era um intelectual, um pensador, escreveu livros, né, ao mesmo tempo ele vivia aquilo ali na prática e pegava a prática e elaborava sua teoria. Era uma simbiose, uma dialética, na verdade, uma produção da teoria a partir da prática, e a prática garantia a própria, e a teoria própria conduzia a praxis, né? Então, veja, nós chegamos a Stalin, a última fase, né, que foi quando Lenin morreu, né? E aí ele morre. Veja, em 1923 formou-se a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a União Soviética, que foi a união entre a Rússia com mais várias nações, estados-nações que estão ali no leste europeu. Foi todas elas, né, 14 repúblicas, juntamente com a Rússia, formou a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? Tempos depois morreria o grande líder dessa revolução, que foi Lenin, em 1924. Ele morreu, foi uma grande comoção. O poder passou a ser disputado entre Stalin e Trotsky. Trotsky era o grande parceiro da Revolução Bolchevique. Stalin se destacou aí no exército, né? E, na verdade, foi ele que conseguiu suceder, né? Ele deu um verdadeiro golpe dentro das fileiras do Partido Comunista e tomou o poder. A grande diferença entre os dois é que Trotsky queria continuar expandindo a revolução, a chamada revolução permanente, aquilo que Marx pregava: proletários de todo o mundo, univos. Ele acreditava no internacional proletário, ou seja, numa expansão. O próprio hino, como vocês viram muito bem, o hino da Revolução Russa é a Internacional Comunista, o próprio termo já diz, né? É uma revolução permanente expandir para os países. Então é um internacionalismo proletário. Já Stalin pensava em sedimentar o socialismo na Rússia. A partir de quê? Da criação de uma burocracia interna do Partido Comunista e do fortalecimento do Estado centralizador e autocrático, né? Um verdadeiro totalitarismo, né? E de manter aí não uma exploração da classe burguesa contra o operário, mas manter a exploração de uma classe burocrata em cima dos trabalhadores. Então, o que diferenciava aí de uma sociedade capitalista era justamente qual era o grupo social que iria explorar qual, né? Então, veja, Stalin venceu a disputa dentro dos quadros do Partido Comunista da União Soviética, né, do PCUS, e governou de forma centralizada e autoritária até a morte, em 1953. O ditador criou o culto à personalidade, perseguiu a oposição, inclusive ele matou a maioria dos dirigentes do partido na época de Lenin, né, que abraçavam as ideias leninistas, ideias marxistas, né? Ele acabou matando quase todos os opositores, inclusive o último grande opositor que foi morto, fugiu para a América, viveu durante muito tempo exilado no México. Trotsky foi morto no México, né, aqui na nossa América Latina, né? Inclusive tem muitas histórias dele aqui na América Latina, das pessoas que ele se envolveu, né, como a Frida Kahlo, né, foi uma grande artista, e ele acabou sendo assassinado, né? Diversas tentativas de assassinato foram feitas por agentes secretos da União Soviética tentando assassinar Trotsky. Ele conseguiu se sair durante muitas vezes, mas infelizmente não resistiu a todas. Na última, ele foi assassinado a mando do ditador na época, né, Stalin, né, José Stalin. Então criou o culto à personalidade, né, e aí reforçou sua imagem e a da imagem com as artes, no chamado realismo socialismo. Então, na verdade, é essa parte que as pessoas acabam colocando todo o campo da esquerda, todos os partidos de esquerda, comunistas, do campo marxistas, e coloca todo mundo em um saco só e associam a essa imagem da Revolução Socialista na Rússia, a esse momento histórico de 1924 a 1953, quando quando José Stalin governou a condução do chamado socialismo real. Então,
essa parte da história nós temos críticas profundas, tremendas, e essa parte virou de fato até o final do governo de Stalin um verdadeiro, através do, até denominando stalinismo, né, surgiu como uma espécie de totalitarismo, né, o poder centralizador e autocrático de um grande líder do culto à personalidade, sufocando aí as oposições e tornando um regime antidemocrático, né. Então, é isso. A aula sobre o modo de produção socialista é isso que eu tinha para dizer. Meu tchau e muito obrigado. Pois é. Então, nós finalizamos, pessoal, a aula número 5. Fechamos o ciclo aí, capitalismo e socialismo. Depois a gente vem com mais, viu, pessoal? Depois a gente vem aí, ó, para lá, falando sobre as guerras, a Primeira e Segunda Guerra Mundial.